Vamos então ao primeiro capítulo aqui da nossa leitura comentada do livro O Caminho da Servidão, do Hayek. E esse primeiro capítulo se chama O Caminho Abandonado. Qual caminho? Esse livro é difícil, no sentido de que quando você lê ele na segunda ou terceira vez, você percebe, ele acha que isso é isso. E estava meio perdido no texto dele. Porque você pode ler esse primeiro capítulo e achar que o caminho que está perdido é o caminho do individualismo. Ou o caminho do liberalismo. São esses. Se você entendeu isso, tudo bem. Mas o Hayek, ele equaliza essas duas coisas, ele acredita eles dois, uma coisa mais profunda. Ele está falando, na verdade, do caminho da civilização ocidental. Ele está falando assim, a gente saiu da trilha do individualismo. A gente saiu dela, mas essa trilha do individualismo é uma coisa mais profunda. A trilha do individualismo e do liberalismo é a trilha que criou a civilização ocidental, e nós estamos nos afastando dela. Não é que está em risco o livre mercado, não é que está em risco agora, 1944, mas ainda hoje, o liberalismo, o individualismo. Está em risco a civilização ocidental. Ele acredita diretamente essa responsabilidade, e isso está em 3 passagens. Ele fala, a tendência moderna ao socialismo não implica apenas em um rompimento definitivo com o passado recente, mas com toda a evolução da civilização ocidental. Segunda passagem. Durante todo esse período moderno da história europeia, a tendência geral do desenvolvimento social era libertar o indivíduo das restrições que o mantinham sujeito a padrões determinados pelo costume ou pela autoridade, no que dizia respeito às suas atividades ordinárias. Tendência do processo da história moderna é a liberação do indivíduo. Não tem como dissociar um do outro, ok? E a terceira passagem, cadê ela aqui? Ok. Ele fala, daí diante, porém, começaram a retroceder as ideias liberais. Né? Ele fala, por volta de 1870, as ideias liberais haviam atingido daí em diante, 1870 adiante, elas começaram a retroceder e um ideário diferente, que não era novo, mas na realidade muito antigo, importante isso, passou a avançar de leste para oeste. Ele está falando do ideal do coletivismo. Está falando, pera, isso é um ideal antigo. Predata a nossa civilização. Ele não trata, isso é uma coisa também que deixou a galera na época pistola pra caramba. Ele não trata o marxismo, o comunismo, o socialismo, o fascismo como ideias novas. Ele trata eles como interações de ideias antigas que o individualismo e o liberalismo superou, que o individualismo e o liberalismo perceberam que estavam incorretas. Essa superação criou a civilização ocidental e agora nós estamos retrocedendo. Em resumo, Hayek está dizendo que o comunismo é reacionário. Pega essa. Pra você entender como a galera ficou puta da cara com ele por ele ter falado isso. Agora isso é uma coisa que o Tucker vive falando, eu também vivo falando. Socialismo é reacionário. Vocês estão querendo voltar para uma ordem social prévia que foi quebrada pelo liberalismo, uma ordem onde a população e a sua vida eram submetidas a um objetivo político. Bastiat também cansa de falar isso, mas enfim. E o Hayek ele fala, não, o liberalismo ele é responsável pela criação da civilização ocidental na medida que ele libertou as pessoas, na medida em que ele fala, o comércio na Itália, ele dá esse exemplo, o comércio na Itália enriqueceu ali. A liberação da indústria na Inglaterra, desenvolvimento da indústria na Inglaterra, o desenvolvimento do liberalismo na França, ali se contendo a galera um pouco e enriquecendo eles. Na Alemanha, ele fala, pensadores liberais se inspiraram muito em alemães. Não é assim, a Inglaterra sempre foi liberal e a Alemanha sempre foi fascista. Ok, isso. Esquece a tua aula de história da 7ª série, esquece isso. Os dois tiveram filosofias coletivistas. Aí, então, eles tiveram filosofias liberais em formas diferentes. Um inspirou o outro. Depois, a Alemanha começou a abandonar o liberalismo, abraçando o coletivismo, e a Inglaterra seguiu. E esse é o aviso que ele dá nesse livro. Vocês estão seguindo esse caminho, vocês estão seguindo o caminho da servidão. Ele fala, essa liberação foi o que permitiu a civilização ocidental enriquecer. E as pessoas não veem isso, elas não entendem isso. Talvez elas acham que sempre foi assim, elas têm essa ilusão. Muita gente hoje tem essa ilusão de que, mas sempre foi mais ou menos. Não.
1820, 94% da humanidade vivia em miséria. Eu não tô falando em pobreza, eu tô falando em miséria. 1820, ele tá escrevendo aqui 124 anos depois. No grande esquema da história, não é muita coisa, ok? No grande esquema da história da civilização do universo, 124 anos não é muita coisa. Mas a pobreza já tinha sido... Ele falou, isso foi o que nos enriqueceu. E as pessoas não estão vendo isso. Isso foi o que desenvolveu a ciência. Que libertou as pessoas, libertou as mentes para pensar, para criar. E também ter a base de recursos para poder fazer isso. Foi isso que trouxe a ciência onde ela é hoje. E a gente pode falar de mais coisas. As artes. Enfim. A ideia de menos perseguições. Liberdade. Gente, uma coisa nova na europeia nos anos 1800. Liberdade de religião. Liberdade de expressão. Coisas novas, ok? O direito de não ser queimado por acreditar num Deus levemente diferente do meu. Ah, você interpreta a Bíblia 2 linhas diferentes que eu interpreto. Vai ter que queimar, meu amigo. Putz, que pena, né? De repente você tinha essa liberdade. Isso veio com o liberalismo. Isso que ele acredita como a criação da civilização moderna. Ele fala, o problema é que isso aí trouxe um desenvolvimento muito rápido que as pessoas não entenderam. E aí tem uma coisa que o Hoppe fala, eu acho que é na introdução de uma das versões em inglês do Ética da Liberdade. Mas ele fala, as pessoas não têm um dever de avançar o conhecimento. Você não se sinta mal porque você não descobriu uma nova coisa do conhecimento. A sua obrigação é reaprender o que as gerações passadas aprenderam. Elas criaram novas coisas, algumas poucas pessoas descobriram novas coisas e você não foi mandado, tudo bem. A enorme maior parte das pessoas não vai ser, mas você tem que entender o que eles falaram, você tem que entender as ideias que vieram antes de você para evitar repetir cagada. Ok? Isso é a sua obrigação. Isso não aconteceu nessa virada do século. 1870, o Hayek coloca para frente. As pessoas pararam de lembrar do liberalismo, pararam de lembrar do individualismo, do valor dele, deram isso como... é uma coisa que a gente tem, não vai perder. Não foi uma conquista, é só uma coisa, né? Uma coisa boba aí na nossa civilização, qualquer uma tem isso, né? Certo? Certo? Você não tinha internet para saber que no resto do mundo as pessoas ainda eram executadas por religião. Enfim. E o Hoppe também fala, olha, ele fala isso em outras palestras dele, ele fala, o erro fatal do liberalismo foi dar o poder ao Estado, mas também tem um erro fatal que foi o utilitarismo. Que foi esse debate eficientista. Eu vivo criticando isso aqui no canal, é o eficientismo. Não, a gente quer o que vai enriquecer a sociedade. Muita gente vê libertarianismo e anarcocapitalismo e acha que, não, eles querem o capitalismo para enriquecer a sociedade. Não, isso vai ser uma consequência do que a gente quer. Mas não é o que a gente quer. A gente quer uma sociedade ética, nós estamos defendendo direitos naturais. Ética, lógica, razão. Como consequência disso vem o capitalismo e vem junto o enriquecimento. Mas nós não estamos aqui pensando em qual ideia nos vai trazer mais propriedade, mais prosperidade. Nós estamos pensando em qual ideia é a correta, é a moral, é a ética, é a racional. É esse o foco da coisa. E o Hayek fala isso nesse capítulo. A galera se perdeu, esqueceu isso aí. E isso é uma passagem dele que é bem disputável. Que muita gente fala, que ele fala, olha, que um dos problemas do liberalismo é essa, ficou muito em laissez-faire. Deixa a economia, livre comércio, deixa a economia. Quanto era coisas mais profundas. Algumas pessoas interpretam isso, ele criticando livre comércio. Pode ser também. Mas também a importância é assim que liberalismo é mais do que laissez-faire. É mais do que livre mercado, é sobre instituições, é sobre associação das pessoas, é sobre direitos, é sobre ética. E isso foi esquecido. Caiu, como eu vivo criticando aqui no canal, num debate eficientista. Qual é o jeito mais eficiente de trazer prosperidade? E a prosperidade veio com o liberalismo, as pessoas não entenderam que esse foi o processo, não entenderam o capitalismo, não ouviram o Mises, que a essa altura, em 1944, já tinha cansado de escrever sobre capitalismo, não tinha solto ainda a ação humana, mas, só o socialismo e o liberalismo que ele já tinha escrito até agora já fechava o assunto. Já fechava o assunto. Mas não, falharam em entender isso. E aí começou aqueles discursos que cabe num discurso socialista, fascista e comunista. A sociedade atingiu um ponto de estagnação do crescimento do capital em que ele começa a destruir a sociedade.
o capitalismo chegou num ponto em que ele começa a ter crises cíclicas. 1944, né, pós-29. O capitalismo chegou num momento de destruição, o capitalismo se esgotou, chegamos no máximo da riqueza da humanidade. Sabe? Você começa a ouvir essas baboseiras econômicas. Baboseira completa, de um ponto até o outro. Mas eles falam, cola, a galera não entendeu de onde vem a riqueza, não entendeu o capitalismo, não entendeu a economia, não entendeu o liberalismo. Fala, sei lá, pode ser. Bom, então agora o governo tem que pegar essa riqueza que foi criada, mas tá na mão desses capitalistas burros, egoístas. Você aí que vai ficar. Se você tiver liberdade econômica, você só vai comprar cachaça e dar bunda o dia inteiro. É isso que você vai fazer, entendeu? Então a gente tem que tirar isso e colocar dentro do Estado, porque o Estado vai organizar isso de uma maneira científica, racional, com equações. E vai tornar o crescimento econômico ainda mais eficiente. Nós vamos enriquecer. Na época isso era levado a sério. Até hoje o Ciro Gomes tá aí pra provar isso, pô. Ainda é levado a sério esse tipo de coisa. Mas claro, ficou o debate no eficientismo, caiu nisso. Aí você vai ter que debater esses caras. Se você vai pra ética, você fala, não, você não tem o direito ético de fazer isso é contraditório aos direitos naturais, não, você não pode fazer isso. Tchau, acabou, morreu. Você não entra nem em economia, você fica em filosofia. Mas não, você entra no debate eficientista, tá bom, agora você vai ter que debater um comunista sobre por que o governo planejar a economia vai ser uma coisa melhor. Parabéns, desviou do caminho, se ferrou, caiu no caminho da servidão. E o que aconteceu também, o regresso intelectual que aconteceu nessas décadas, 870, né, que o Hayek coloca pra frente, foi que o termo liberdade começou a perder sentido, o termo liberal começou a perder sentido, o termo capacidade, a igualdade, começaram todos a perder sentido, e isso entrou tudo em um debate eficientista louco, impulsionado por ideias coletivistas, que foram entrando pouco a pouco, que ninguém percebeu. Ninguém percebeu as ideias coletivistas entrando. De pouquinho em pouquinho o debate começou a mudar. Como as pessoas não reaprenderam o que era liberalismo, não eram capazes de defender ele, e perderam o debate para um bando de socialistas. O que é trágico, mas aconteceu. Ele fala que essa influência veio primariamente da Alemanha e destruiu, não destruiu o pensamento liberal, mas não encontrou resistência. As pessoas não entenderam o núcleo de qual era a ideia, não estavam aptas a defender ele, acharam que era uma coisa, quando veio o coletivismo falando uma coisa parecida, foram com o cara, parabéns, caíram na armadilha socialista. E outra coisa que ele acredita também foi uma falta de paciência. As pessoas não entenderam, claro, não entenderam a economia, não entenderam o desenvolvimento econômico, capitalismo, para entender que assim, não existe uma solução mágica que vai triplicar o PIB para amanhã, não existe. É um processo lento de inovação, de descoberta, de acúmulo de capital e de crescimento que vai continuamente fazer. Só que a galera quer tudo agora. Quem que prometia uma inovação, de um progresso de riqueza tão inimaginável que as pessoas não vão ter que nem mais trabalhar, elas vão trabalhar meia hora por dia? Quem que estava prometendo isso? Os coletivistas. Sejam os fascistas, os socialistas ou os comunistas. Todos estavam prometendo uma solução mágica estatal que ia desenvolver a economia tanto que, nossa, a gente vai todo mundo virar pintor, escritor, músico, porque não vai nem estar meio que trabalhar, acabou. Isso parece ridículo, mas isso era um discurso levado a sério na época. E colou. As pessoas caíram nisso. Ele fala que essas ideias vieram primariamente da Alemanha e vieram, mas ele também fala, acho que, não sei se é nesse capítulo na introdução também, ele fala, mas muita gente que inspirou isso eram ingleses. Muitos ingleses inspiraram esse pensamento fascista, socialista, comunista. Você não veio de um país, não veio de uma genética, não veio de uma condição climática. Veio de uma ideia. Veio de uma ideologia que, quase por WO, venceu o liberalismo e levou as pessoas ao caminho do coletivismo. E não levando muita gente assim, não falando, não é que eu quero comunismo, eu não quero comunismo, eu quero desenvolvimento econômico. Não quero fascismo, é que eu quero uma sociedade mais rica. Não é que eu quero, assim, totalitarismo. É que eu quero uma sociedade onde as pessoas são iguais. E não viram a conexão entre um ao outro. É por isso, em grande parte, que ele escreve esse livro. Para falar, isso aqui dá nisso aqui, tá? Esse é o problema. E, de novo, voltando para encerrar, ele fala isso, é o processo civilizatório. Ok? Esse retorno coletivista, reacionário, vai destruir a civilização. Não tem jeito. Ele é contra tudo que existe hoje, ele vai atacar isso, ele vai destruir isso, e nós vamos voltar para o estágio prévio ao liberalismo.
Qual era o estágio prévio ao liberalismo? Quase 100% da população na miséria. Dito e feito. Só olhar ali na Venezuela. Dito e feito. Esse foi o caminho abandonado e que ele precisa ser recuperado. A gente precisa voltar a entender a filosofia e a ética por trás do liberalismo. Qual é a coisa que justifica a organização social? E não só ficar falando em mas o que vai crescer o PIB ano que vem? Enquanto você está preocupado com esses imediatismos, enquanto você estiver preocupado com isso, sem entender o processo de onde as coisas vieram, e quiser quebrar com tudo, isso até é uma frase conservadora, e quiser quebrar com tudo, não, porque agora a gente... Você vai cair no caminho do coletivismo, meu filho. Não tem jeito, e você vai destruir tudo ao teu redor. O Hayek olha a ordem espontânea que emerge do liberalismo como uma sociedade criando ela mesma, quase. Os indivíduos criando a sociedade, né? Acho que dava para ter pensado essa frase um pouco melhor, mas você entendeu. Ok, não vá citando isso para todo lado, mas ele vê isso como os indivíduos vão moldando, as instituições, o que vai surgindo responde aos indivíduos. Quando o governo planeja, não responde. E aí você tem um problema. Esse é um dos grandes insights dele, mas também que é muito complexo para eles explicar toda essa coisa de ordem espontânea, e mesmo assim é muito difícil para muitas pessoas visualizarem, mas isso cobre aqui o primeiro capítulo. Vamos então para o segundo, que é A Grande Utopia. Tchau, tchau.